Em 1908, um livro misterioso intitulado Kybalion foi publicado, cuja autoria é atribuída a 3 indivíduos anônimos conhecidos como os 3 Iniciados. Eles compilaram os ensinamentos do antigo mestre Hermes Trismegisto, situado no Egito pré-dinástico e frequentemente associado à figura do deus Toto. O objetivo dessa obra, envolta em mistério e sabedoria esotérica, era condensar todo o conhecimento ancestral herdado de civilizações antigas em 7 princípios herméticos compreensíveis e aplicáveis. Esses princípios oferecem um guia para aqueles que buscam compreender as leis fundamentais do universo e como aplicá-las deliberadamente para influenciar os 3 planos da existência, físico, mental e espiritual. Ao longo da história, esses ensinamentos foram guardados com rigor por grupos e ordens secretas, devido à perseguição sofrida por seus praticantes. Por essa razão, muitos textos antigos foram escritos em linguagem simbólica ou codificada. Exemplos claros disso podem ser encontrados na maioria dos textos alquímicos e herméticos. Poucos conseguem compreender completamente esses textos, e ainda menos colocam esse conhecimento em prática. A simples leitura dos axiomas e aforismos não basta, é crucial estudá-los e aplicá-los na vida diária. Só assim os princípios herméticos tornam-se verdadeiramente parte do indivíduo, internalizados e praticados. Esses princípios são 7 e estão todos interconectados. O primeiro princípio é o mentalismo, que fundamenta os demais. Ele afirma que o universo é uma criação mental e que tudo se sustenta na mente do todo. Assim, toda a criação deve ter sua origem na mente. Outro princípio é o vibração, que afirma que tudo vibra em diferentes níveis, desde a essência do todo, cuja vibração é imensa, até as frequências mais baixas que originam a matéria. Isso confirma a natureza mental e sutil da existência. O que vemos refletido em nossa existência material é um subproduto de uma vibração mental ou espiritual. Para transformar qualidades negativas em positivas, o princípio da polaridade ensina que devemos focar no polo positivo da mesma qualidade. Por exemplo, para eliminar o medo, deve-se cultivar a coragem. Assim como para eliminar a ignorância, é necessário adquirir conhecimento, da mesma forma que a escuridão é eliminada ao se acender a luz. O princípio do ritmo explica que tudo na vida oscila e que esses ciclos podem ser neutralizados pela consciência e pela arte da polarização. Mestres herméticos aprendem a ascender mentalmente para planos superiores, neutralizando a oscilação emocional ao compreenderem as leis superiores que regem as inferiores. Outro ensinamento é o princípio de gênero, que afirma que há polaridades masculina e feminina em tudo. Essas polaridades são essenciais para o processo criativo em todos os planos de existência. O princípio feminino é responsável por gerar e manifestar, enquanto o masculino fornece a energia direcionadora. O princípio generativo, frequentemente visto como um 8º princípio oculto, deriva do princípio de gênero. Ele destaca que, para criar algo novo, é necessário equilíbrio e interação entre os princípios masculino e feminino. Além disso, esse processo exige algo ainda mais fundamental, cuidado. É o cuidado que faz com que a semente plantada em solo fértil cresça e se desenvolva. Sem atenção e foco adequados, mesmo a semente mais saudável não próspera. Ao aplicar esses princípios na vida, um ponto crucial é evitar focar no que não se deseja. Ignorar o negativo não basta, é necessário direcionar atenção e energia ao que se quer manifestar. A mente, funcionando como princípio masculino, projeta sua intenção na receptividade do princípio feminino, iniciando assim o ato criativo. Outro conceito importante nos ensinamentos herméticos é o de como acima, assim é abaixo, que reflete a interconexão entre o macrocosmo e o microcosmo. Isso significa que os padrões observados no universo em larga escala refletem-se no nível microscópico e vice-versa. Por exemplo, as dinâmicas dos corpos celestes são análogas ao comportamento das partículas no nível quântico. Isso sugere que a mente humana, por meio da observação e da imaginação, desempenha um papel significativo na manifestação da realidade. A integração de emoção e atenção é essencial para moldar a realidade. Emoções são geradoras de ação e emitem vibrações que afetam o universo. Quando pensamentos, emoções e ações se alinham, ocorre a verdadeira manifestação, permitindo que cada indivíduo reine sobre seu próprio reino.
Esse conceito é explorado por estudiosos modernos, como o Dr. Joe Dispenza, que enfatiza a coerência entre mente e coração como chave para mudanças positivas e realização pessoal. Os desafios e adversidades enfrentados por cada um são vistos como oportunidades de evolução espiritual. Obstáculos desaparecem quando assimilamos plenamente as lições que eles oferecem. Nesse contexto, o perdão torna-se uma prática essencial. O verdadeiro perdão liberta o espírito, enquanto ressentimentos mantêm as pessoas presas ao ego e à ilusão de separação. Os ensinamentos herméticos também alertam sobre a influência do ego, que frequentemente projeta a culpa nos outros, afastando-nos de soluções. Esse processo só reforça os padrões negativos e bloqueia o crescimento espiritual. O ego, quando controlado, permite que a energia flua diretamente da fonte divina, que é infinita e inesgotável. Por fim, os princípios herméticos ressaltam que o universo é uma criação mental. Tudo o que experimentamos no mundo externo é um reflexo de nossa consciência coletiva. Ao compreender e aplicar esses princípios, cada indivíduo pode não apenas transformar sua própria realidade, mas também contribuir para a elevação do todo. A prática da filosofia hermética ensina que a criação e a manifestação não dependem apenas do esforço físico, mas de um alinhamento interno entre intenção, pensamento e emoção. Essa harmonia interna é o que dá origem à realidade desejada, sendo a imaginação um dos principais instrumentos desse processo. Como Neville Goddard destacou, a imaginação é o poder pelo qual criamos nossa realidade. Além disso, o conceito de unidade cósmica é fundamental nos ensinamentos herméticos. Todas as coisas estão conectadas e emanam de uma única fonte primordial, o todo. Essa unidade manifesta-se na diversidade do universo, o que significa que, como seres humanos, também carregamos em nós a capacidade criativa dessa fonte divina. Assim, a frase é como acima, assim é abaixo reafirma que possuímos o mesmo poder criativo com o qual fomos criados. Os princípios herméticos também enfatizam a importância de cuidar do estado mental e emocional para evitar desequilíbrios que possam se refletir na realidade exterior. Quando nos desconectamos de nossa fonte criativa, surgem sentimentos de vazio, solidão e separação. Essa desconexão, segundo os ensinamentos, não é resolvida simplesmente pela presença de outras pessoas, mas pela reconexão interna com a essência divina. Os ensinamentos de Hermes Trismegisto sugerem que o domínio das leis herméticas não apenas capacita o indivíduo a transformar sua própria realidade, mas também a influenciar positivamente a realidade coletiva. Através de práticas como meditação, contemplação e visualização, é possível alinhar-se com os princípios do universo e alcançar níveis mais elevados de consciência. A prática da transmutação mental ou alquimia mental é outro aspecto essencial dessa filosofia. Ela ensina como transformar pensamentos e emoções negativas em experiências positivas, elevando o padrão vibracional da mente. Essa prática é comparada à antiga alquimia que buscava transformar chumbo em ouro, sendo o ouro uma metáfora para o estado elevado de consciência. No plano coletivo, Hermes destacou que a evolução espiritual da humanidade depende do reconhecimento da unidade intrínseca de todos os seres. Ele alertou que muitas instituições religiosas perpetuam a ideia de separação, mas que o verdadeiro caminho espiritual consiste em reconhecer que somos todos parte de um único ser, filhos de uma mesma fonte divina. Por fim, os ensinamentos herméticos nos convidam a ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento e cada desejo como uma expressão do divino. A vida, em todas as suas nuances, é uma manifestação sagrada, e ao entender e aplicar essas leis, podemos não apenas transformar nossa própria existência, mas também contribuir para a harmonia e evolução do universo como um todo.